A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalada. Salmo 62, 1, 2. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. Versículos 6, 7. Audiolivro A Redescoberta da Igreja de Deus, de Derek Prince. 15. Reprodução, não sucessão. O quadro da igreja local que tenho vindo a realçar é, na verdade, muito orgânico. De fato, isso tem pouco a ver com a imagem artificial de muitas igrejas que nos são apresentadas hoje. O elevado valor sobre a lealdade e relações é muito mais tipo no Médio Oriente do que no Ocidente. Por ter vivido em ambas as partes, diria que é muito mais difícil ver a vida orgânica e relacional do Novo Testamento nas nações do Ocidente. Mesmo assim, o modelo está lá na Escritura. Depois de 80 anos de vida, cheguei à inevitável conclusão de que nós nunca podemos aperfeiçoar os modelos padrões de Deus. O ciclo reprodutivo, apóstolos e anciãos. Um dos modelos de Deus que mencionei brevemente no capítulo 13 é o que eu chamo o ciclo reprodutivo. Isto é extremamente interessante, como Deus cria sempre coisas vivas com a capacidade para se reproduzirem. O seu mandamento a Adão e Eva em Gênesis 1:28 foi claro: frutificai e multiplicai-vos. Isto é verdade no mundo natural, é também verdade no mundo espiritual. Deus ordenou o método de autorreprodução para os dois ministérios-chave de apóstolo e de ancião. Tal como no resto da criação, estes ministérios na igreja reproduzem-se de uma maneira mais natural, sobrenaturalmente. Os ministérios na igreja reproduzem-se de uma maneira naturalmente sobrenatural. O ministério apostólico surge primeiro numa região, o que faz sentido, porque é um ministério que estende o reino de Deus para novas regiões. Os apóstolos ordenam os anciãos para conservarem o fruto do seu trabalho e, no fim desse grupo de anciãos, surgem novos apóstolos. Isto é um ciclo que pode continuar sem fim, é muito superior a seminários e escolas bíblicas, porque depende de três coisas: associação íntima, interdependência e relação de longo termo. Não é um estágio superficial. Tudo é forjado no fogo do trabalho, da missão contínua e da vida da igreja. Não é algo não testado ou artificial. Podemos ver este modelo estabelecido ao olharmos de novo para Atos 13, 1:4. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Antes do Espírito Santo ter revelado a vontade de Deus, Paulo e Barnabé eram profetas e professores. Depois do Espírito Santo ter falado, os outros líderes na igreja puseram as mãos sobre eles e enviaram-nos como representantes da igreja em Antioquia. Existem 6 propósitos importantes indicados no Novo Testamento para a imposição das mãos. 1. Ministrar a cura aos doentes. 2. Ajudar os que procuram o batismo no Espírito Santo. 3. Partilhar dons espirituais. 4. Enviar apóstolos. 5. Ordenar anciãos. 6. Nomear diáconos. A imposição das mãos não é apenas uma formalidade. A autoridade e o poder espiritual são sempre libertados quando as pessoas certas impõem as mãos sobre outras ao serem guiadas pelo Espírito Santo. O capítulo seguinte revela-nos o que Paulo e Barnabé se tornaram depois de terem sido comissionados deste modo. Então veja, irmão, o que esse homem de Deus ensina acerca da imposição de mãos. E eu vou ensinar algo que eu já aprendi aqui com ele, que a imposição de mãos é uma coisa muito séria. O que a pessoa tiver sobre a vida dela, né, o poder que ela tiver, se for do Espírito Santo, ela vai passar para outra pessoa com a imposição de mão. Assim, do contrário, se ela for uma pessoa que tem ali espíritos malignos
ela também, com a imposição de mão, ela pode passar aquele mal ali para a vida das pessoas. Então, isso é muito sério. Não aceite a imposição de mãos de qualquer pessoa sobre a sua cabeça, sobre a cabeça dos seus filhos, porque isso no mundo espiritual é algo muito poderoso e muito sério. Continuando. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão. Atos 14, 4 e 14. Estes profetas e professores tornaram-se apóstolos ao serem enviados pela liderança local. Vemos o conceito de equipes apostólicas em outros lugares no Novo Testamento. Por exemplo, em Gálatas, Paulo escreveu: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Gálatas 2:1. Aqui temos Paulo, Barnabé e Tito. Em Jerusalém, eles tiveram um confronto com outra equipe apostólica mencionada em Gálatas 2:9, Tiago, Pedro e João. As duas equipes encontraram-se, resolveram as suas diferenças, cumprimentaram-se amigavelmente e depois partiram. Repara que havia uma estrutura global de comunhão que abraçou todo o corpo de Cristo. No entanto, às equipes específicas eram dadas tarefas específicas. Pedro, Tiago e João eram os apóstolos dos judeus, enquanto Paulo, Barnabé e Tito eram os apóstolos dos gentios. Existem certas responsabilidades e ênfases dentro das equipes apostólicas. Elas podem ter graças diferentes que as tornam adequadas para missões específicas. Mais à frente em Atos, vemos a próxima equipe apostólica. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos 15, 37 a 41. Desde que João Marcos deixou a anterior viagem apostólica, Paulo não quis que ele viesse na próxima. Como resultado, saiu um novo par de apóstolos, Barnabé e João Marcos. Paulo partiu na segunda viagem missionária com ainda um outro apóstolo, Silas. O mesmo modelo ocorre por toda a Escritura, ministério em equipe. Nós nunca vemos apóstolos a operar cada um por si mesmo. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Atos 15, 40. Creio que podemos deduzir que Paulo e Silas foram comissionados através da imposição das mãos, tal como Paulo e Barnabé foram a primeira vez, como representantes apostólicos oficiais da igreja em Antioquia. Agora veremos como decorreu a viagem. E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Atos 16, 1 a 3. São mencionadas aqui 3 cidades, Derbe, Listra e Icônio. Uma vez que Listra é mencionada por 2 vezes, deve ser a cidade na qual a mãe de Timóteo, um membro crente da igreja local, o criou. Timóteo formou-se na igreja local em Listra, com o 1º grau. O bom parecer dos irmãos locais. Ninguém jamais tem o direito de entrar no ministério sem começar com o bom parecer da sua assembleia local. O primeiro requisito é que proves a ti próprio o teu valor, na tua terra. Se não conseguires fazer isso lá, não consegues em mais parte nenhuma. Ponto final. Uma vez que Timóteo tinha o seu 1º grau, Paulo decidiu recrutá-lo para o serviço. Paulo nunca teria arriscado incluir um homem na sua equipe sem ter sido testado, mas Timóteo tinha sido testado onde devia, na igreja local. Ele tinha sido conhecido e observado desde a infância, sob uma vigilância muito mais cerrada do que alguma vez se fez numa universidade. Como antigo professor universitário,
conheça um pouco da vida acadêmica. Quando enfrentares o desafio e a incerteza de entrares no desconhecido, escolhe um homem preparado em relações próximas em casa e na igreja, preferencialmente a um homem preparado numa sala de aula. Então temos Paulo, Silvano e Timóteo nesta viagem. Em que é que Timóteo se tornou ao juntar-se ao grupo de Paulo e Silvano? A resposta encontra-se em 1 Tessalonicenses, que alude aos acontecimentos dessa mesma viagem. Repara primeiro quem escreveu a carta: Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses. Versículo 1. Depois repara como eles se descrevem a si próprios. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. 1 Tessalonicenses 2,6, ênfase adicionada. Eles eram apóstolos. Como é que Timóteo se tornou um apóstolo? Ele foi enviado devidamente comissionado pelos anciãos da igreja em Listra. Este mandato está descrito na epístola de Paulo a Timóteo. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia. 1 Timóteo 1,18. Foram divulgadas profecias indicando a natureza geral do ministério e a guerra para as quais Deus tinha ordenado Timóteo. Vemos isso mais detalhadamente no capítulo 4. Não desprezes o dom, o charisma, que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. 1 Timóteo 4,14. Então, irmão, veja bem. O Timóteo, ele recebeu o dom da profecia com a imposição das mãos do presbítero. Então, fica aqui o meu alerta, o meu ensino quanto à imposição de mãos. Não se submeta à imposição de mãos pedindo oração de pessoas que você não conhece, de pessoas que você não sabe qual é o espírito que rege naquela vida. Continuando. Compara Atos 16 com 1,3, com estes versículos de 1 Timóteo. Ofereço-vos a minha explicação dessas escrituras. A minha interpretação poderia facilmente ser desafiada, mas creio que o charisma referido era o ministério apostólico transmitido pela profecia, com a imposição das mãos dos anciãos na sua igreja local. Timóteo tornou-se um apóstolo quando foi enviado através da direção do Espírito Santo pelos anciãos. Algumas pessoas pensam que o dom referido era o batismo do Espírito Santo, mas isso é improvável. Isso é uma parte do programa de Deus destinado para cada crente. Arrepende-te, ser batizado, recebe o Espírito Santo. Isto era algum outro charisma ou dom espiritual. Todos os 5 principais dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, são carismáticos. E por isso acredito que o dom de Paulo estava a falar aqui era o ministério apostólico recebido por Timóteo, através de profecia e da imposição das mãos. E veja mais uma vez, irmão, os dons principais ministeriais que estão na palavra de Deus é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. Não fala aqui de pastoras, mas sim pastores e doutores. Portanto, irmão, pastoras não existe na palavra de Deus. Existe uma pastora que, se eu não me engano, o nome dela era Débora, e ela realmente comandava algumas ovelhas. Ela era pastora de ovelhas, não de pessoas. Seguindo, deste modo, vemos o modelo da Escritura. Paulo e Silas vieram até Listra e comungaram com os irmãos. Um jovem de destacada personalidade cristã e conhecimento da Escritura, Timóteo, foi apontado através de profecia para juntar-se à equipe de Paulo. Os anciãos reconheceram isso e, em conjunto com os apóstolos, impuseram as mãos em Timóteo, comissionando-o como seu representante apostólico, juntamente com os apóstolos sêniores Paulo e Silas. O exemplo da Escritura é que o iniciante trabalha com aqueles que são mais experientes. Gradualmente, ele chegará um momento em que poderá trabalhar sozinho. No devido tempo, Paulo e Timóteo vieram para a cidade de Éfeso. Ali, Paulo deixou Timóteo atrás como seu representante para acabar o que precisava de ser feito ali para a igreja. Vejamos o que Paulo disse sobre isto. Como te reguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. 1 Timóteo 1,3. Paulo seguiu para a Macedônia, deixando Timóteo em Éfeso para continuar o ministério apostólico ali. Ele era cooperador de Paulo.
Tendo dado provas de si próprio no seu ministério inicial com Paulo, Timóteo foi agora considerado competente para ministrar sozinho, sob a direção geral de Paulo. Agora, o que ele tinha que fazer em Éfeso? No capítulo 3, vemos uma das principais responsabilidades de Timóteo. Paulo escreveu: essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja. Versículos 1 e 2. Depois de lembrar a Timóteo as qualidades para um bispo, Paulo deixou essas seguintes instruções: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5, 17 e 22. Então, o que eu falei está exatamente aqui. Isso da imposição de mão, tanto vale para quem vai receber a imposição de mãos, quanto para quem impõe as mãos. Você, irmão, que impõe as mãos aí na cabeça das pessoas para orar, pense 2 vezes. A responsabilidade de Timóteo em Éfeso era impor as mãos e ordenar os anciãos em Éfeso. Temos agora um ciclo completo de reprodução. Profetas e professores dão à luz, por um nascimento espiritual, o ministério apostólico. Os apóstolos saem e vêm até a cidade de Listra. Juntamente com os anciãos, eles produzem um ministério apostólico, que vai à cidade de Éfeso. O ministério apostólico designa anciãos, e desses anciãos existe de novo a possibilidade de surgir um ministério apostólico. Como vês, os 2 ministérios-chave são realmente os apóstolos e os anciãos. No Novo Testamento, muito mais é dito sobre apóstolos e anciãos do que sobre todos os outros ministérios juntos. Mas como é que eles surgem? A partir de profetas e professores ou doutores. Existe uma tal interdependência no corpo de Cristo. Sucessão apostólica. Repara que a Bíblia de maneira nenhuma defende o princípio da sucessão apostólica. Este princípio é que um apóstolo ou bispo tem que ser ordenado por alguém, que foi ordenado por outra pessoa que era um apóstolo. Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, que não ficava muito longe de Jerusalém. Não há dúvida de que naquela altura, em Jerusalém, existiam vários apóstolos que tinham sido ordenados pessoalmente pelo Senhor enquanto ele estava na terra. Se o Senhor sentisse que era essencial que um apóstolo tivesse que ordenar outro apóstolo, ele podia facilmente ter arranjado maneira para que um ou mais desses apóstolos fossem de Jerusalém a Antioquia para imporem as mãos em Paulo e Barnabé, mas na realidade ele não o fez. O princípio da sucessão apostólica é geralmente posto de parte no Novo Testamento. No seu lugar está o princípio do nascimento espiritual a partir da comunhão na igreja local. No fundo, os anciãos enviam os apóstolos e os apóstolos ordenam os anciãos. Os anciãos enviam os apóstolos e os apóstolos ordenam os anciãos. Os apóstolos responderão às igrejas de presbitérios que os enviaram. Contudo, eles serão os que estabelecem mais grupos de anciãos. Nós já vimos que Paulo foi ordenado apóstolo através da imposição das mãos dos seus companheiros ministros na igreja de Antioquia. Repara ainda como Paulo descreveu o seu próprio ministério apostólico. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Gálatas 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. 1 Timóteo 1. Novamente, existe inter-relação entre o divino e o humano. Estou a pintar o quadro ideal e perfeito, tal como a Bíblia ensina. Estou totalmente ciente de que o ideal é difícil de conseguir. Há alguns anos atrás, apercebi-me que mesmo quando tínhamos a planta da igreja no Novo Testamento, muitas vezes não tínhamos os materiais de construção disponíveis para construir. Os verdadeiros crentes do Novo Testamento. Somente os materiais de construção do Novo Testamento poderão alguma vez produzir igrejas como as do Novo Testamento. Somente os crentes como os do Novo Testamento
poderão produzir igrejas como as do Novo Testamento. Seja como for, continuo a acreditar em Deus para mover o corpo de Cristo em direção à verdadeira imagem da igreja na Escritura. Recuso-me a desistir. Agora, nos meus 80 anos, tenho visto a igreja num processo de santificação e purificação por mais de 60 anos. Tenho visto uma mudança na estrutura do corpo de Cristo que é verdadeiramente excitante. Tem havido sucessivas vagas de verdade restaurada em décadas recentes. Autoridade, fé, libertação, missões e amor, entre muitas outras. Desejo ver a igreja viver verdadeiramente como a igreja, como um estilo de vida apropriado à sua natureza. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor. Vejam nos teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios eu evitei os caminhos do violento. Sim, meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Os meus pés não escorregarão. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem nos passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os. Com a tua espada livra-me dos ímpios, com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança.
a tua face. Quando despertar, ficarei